Ei, maravilha! Boa noite. Estamos aqui agora interagindo aqui realmente na lição 4, pecado na igreja. Isso aí, pecado na igreja. Antes aí, vamos orar. Querido amado Pai, obrigado por tudo, Senhor, entender de acordo com o seu Espírito, Pai. Ajuda certo, Pai, com a tua vontade. Pelo seu Espírito, em nome de Jesus, amém. Pecado na igreja, né? Isso mesmo. Vamos olhar aqui o verso, memorizar agora, lição 4. Pecado na igreja. Que igreja foi essa? Igreja de Corinto, ano passado. Será que você não sabe que o corpo de você é santuário do Espírito Santo? Não sabe? Que está em você, que você recebeste de Deus e que você não pertence a você mesmo? Está vendo? Pertence a você mesmo? Você mesmo, porque você foi comprado por um preço, comprado por um preço agora, pois glorifica a Deus no corpo de você. Bora ver aqui esse verso, analisar, entender aqui agora, aqui é o seguinte. Olha aqui, você vê de novo aqui agora, olha só. Será que você não, será que você não sabe que o corpo de você é santuário do Espírito Santo que está em você? Santuário. E então, esse aqui, ó, em você, que você recebeu de Deus e que você não pertence a você mesmo. Então esse corpo aqui, eu e você, foi por um preço muito caro, né? O que acontece? Esse corpo aqui é morada do Espírito Santo. Você não pode colocar bebida alcoólica, outra coisa a mais, destruir o seu templo. Então, o apóstolo Paulo fala que esse corpo aqui, dele e o meu, o seu, é morada do Espírito. Olha só o que fala aqui, ó. E você, aqui, ó, que está em você, aqui, ó, recebe de Deus e que você não pertence a você mesmo. Esse corpo não pertence a você, não. Porque você foi comprado com um preço agora, pois glorificar a Deus no seu próprio corpo. Então esse corpo aqui é morada do Espírito Santo. Eu não posso colocar coisa errada nesse corpo a destruir, tipo de comida e por aí vai, correto? Não posso colocar nesse corpo aqui. Então esse aqui é um verso memorizar, beleza? Então agora aqui, vamos ver aqui mais um negócio aqui ainda. O nosso cérebro é como uma esponja. Tudo o que chega pelos sentidos fica, tá vendo aí nosso cérebro? Fica registrado. Talvez estejamos conscientes. Fica registrado, talvez estejamos conscientes. Tenha dar maior parte do que entra se nos lembramos de tudo. Isso aqui entra alguma parte nós lembramos de tudo? Aqui, ó, mal conseguimos pensar ainda. Talvez tem pessoa a ver que tem problema de mente, talvez mal conseguia pensar ainda. Tá vendo meu negócio? E por aí vai. Assim, assim com conteúdo permanece. Alguns modos
algum modo suficiente, o que permanecemos, sentimos e fazemos. Então, na parte de Salmo aí, na parte de sábado. Isso. Bora ver aqui mais aqui, tem alguma coisa aqui embaixo. Por isso mesmo, como cristão, somos facilmente impactado pelo mal. Tá vendo aí, ó? Impactado pelo mal. Ao redor, desde o início, a igreja cristã tem oferecido esse desafio de aonde por exemplo veio a guarda do domingo, a igreja simplesmente inventou isso. A igreja simplesmente inventou isso. É claro que não veio da cultura ao redor. Não veio da cultura, mas veio alguma coisa ali. A igreja inventou esse negócio ano passado. Então, vamos agora para Pai de Sábado, acabou. Beleza? Pai de Sábado acabou então agora. Vamos agora para Pai de Domingo, com a ajuda do Espírito. Parte de domingo em coerência entre fé e prática. Coerência entre fé e prática. O que é coerência? Corrigir o erro. O apóstolo Paulo corrigiu o erro. Bora ver aqui na parte de domingo o que tem para nós resolver aqui agora aqui. Parte de domingo, lição 4. Isso. Ao longo da história cristã, teólogos, pastores, membros têm estudado o Novo Testamento para entender como a igreja, né? Como a igreja, isso, ficamos admirados, por exemplo, como a igreja retratada em outros mais mais redamento. Bora ver aqui ainda, tem mais coisa aqui ainda, né? Isso mesmo, como a igreja restaurada em alto, mais rapidamente recebemos de vista um aspecto importante. Pessoas são simplesmente tal bem podemos ler o Novo Testamento para descobrir como uma igreja não deve ser. A carta de Paulo aos Coríntios são com um bom ponto de partida. Com certeza a igreja pode estar apoiando a carta de Paulo, com certeza, né? Vamos aqui agora aqui para a pergunta aqui de Paulo. Pergunta de Paulo agora aqui. A pergunta de Paulo. O que situação escandalosa Paulo descreveu nesse texto, nesse textinho, porque ela é tão perturbadora, perturbadora. Bora ver aqui, a expressão mulher do seu pai surge uma relação incestuosa
entre um homem e a sua madrasta. Olha que situação na igreja de Corinto lá. Ó. Esse problema provavelmente tenha sido revelado por alguns membros da casa de Core. Da casa de Core, isso mesmo. E aqui, ó, incesto era visto como um pecado tão grande que não era tolerado nem mesmo entre os gentios. Mesmo assim, isso estava ocorrendo na igreja cristã. Abençoe, igreja cristã apostólica. As palavras de Corinto revela espanto de Paulo a saber que Paulo ficou espantado de saber que um membro da igreja estava fazendo tal coisa. Por isso Paulo ficou ainda mais perplexo, ficou preocupado, né? E percebeu que em vez de lamentar, encobrindo os coríntios e aqui, ó, orgulhava. Quer dizer, dá para ver aqui que esse homem aqui casou com a mulher, o filho dele chamar a madrasta de mãe. Então pegou a mulher dele e fez relação sexual, ó, ilícita, adultério, fornicação, que lasqueira, ali em Corinto, na igreja de Corinto, e Paulo ali ficou bravo com o negócio todo. Então realmente um casamento, na realidade, tem que ser homem com mulher, não mulher com mulher, nem homem com homem, isso não existe. Então, você vê que daqui mais para frente a lição vai abordar sobre esse assunto aqui ainda, interagindo, que fala bem assim, ó, incoerência entre fé e prática. Paulo era coerência, e Paulo ali tinha a prática ali de ajudar a pessoa ali, o erro ali, tá o erro, irmão, tá errado, vamos na paciência aqui, vamos resolver esse negócio aqui. Então, no caso, o jovem ali, pegar a madrasta dele, entendeu? Que é a mulher dele ali, do outro ali, e fazia essa situação aí. Já pensou que situação complicada? Bora ver aqui agora, em Coríntios 5, e verso aqui, a moralidade entre os crentes de Corinto, imoralidade, tá vendo aqui, ó? Geralmente se ouve que há entre vós, aqui, ó, geralmente se ouve que há entre vós fornicação está errado, né? Isso mesmo. Fornicação, tal que nem ainda entre o gentio se no meio como haver que possua a mulher de seu pai. Quer dizer, o filho pegou a madrasta e possuiu a mulher de seu pai. Que situação complicada. Então, na realidade, apóstolo Paulo tinha coerência, né? A paciência ali, de ajudar ali, e sobre dessa situação. Aqui, ó, está soberbecido, nem mesmo os entristecido por não ter sido dentre vós tirado que cometesse tal ação. Quer dizer, será que esse jovem não está entristecido com o pecado dele, que cometeu ali? Assim, ó, aqui, ó, estáis soberbecidos, quer dizer, tá tranquilo, soberbecidos,
nem mesmo vós entristecistes por não ter sido entre vós tirado que cometeste tal ações. Ele, cadê? Dá para ver que ele não está se arrependido, no caso, entretecido, tristeza nenhuma, né? Não tinha tristeza nenhuma nele momento. Deixa eu ver aqui, tem mais coisa aqui ainda. E eu, na verdade, ainda que sustém no corpo, mas sustém no espírito. Beleza, vou ler outra coisa mais importante aqui agora. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui, parte 13, verso 13 quer dizer. Vamos verso 13 agora aqui. Verso 6 logo, não é bom a vossa, aqui, não é bom bora ver aqui, não é bom a vossa vanglória, não sabeis que pouco de fermento faz levedar toda a massa, ou no caso, danar tudo, isso aí. Assim que o rapaz fez lá, isso mesmo. Purificai vós, pois, e em fermento, nesse aqui eu quero não, esse aqui não. Deixa eu ver a parte 13. Parte 13. Bora aqui a parte 11 aqui agora. Mas agora vós escrevi que não vós associeis com aquele que, dizendo se irmão foi fornificado, olha só, e avarento, idolatra, ou maldizente, ou beberrão, está falando aqui, ou aqui, roubadores, com tal, nem ainda com mais com eles, quer dizer, essas pessoas que estão fazendo isso aí, ó, sai fora disso aí, tá vendo aí? Bora ver aqui o verso 12, porque eu tenho, julga também os que estão fora, não julgai vós os que estão dentro. Por que não julgais, no caso, o que estão dentro? Mas Deus julga os que estão de fora. Tirai, pois, dentre vós esse iníquo. Quer dizer, quem julga é Deus quando ele é Deus, né? Mas a disciplina é certa. Então aqui, deixa eu ver aqui agora. Deixa eu ver aqui agora a parte do domingo ainda. Parte do domingo. Aqui, ó. De tolerar o pecado. Por isso, o apóstolo corrigiu, de tolerar o pecado, o apóstolo corrigiu, não apenas o homem imoral, mas também a igreja, por sua evidente consciência entre fé, consciência não, incoerência, tá? Evidência e incoerência entre fé e prática para ele postura complacente da igreja. Bora ver se tem mais aqui da igreja.
diante do homem, estuosos demais, dava correção, orgulhava, olha só a situação, orgulhava, se de um escândalo sexual, antes que haver de errado com aquela comunidade. Quer dizer, tinha um escândalo ali. Esse jovem fez um escândalo na igreja. Ele mexeu com a comunidade. Pegou a madrasta, que é a mulher do pai dele, que é a madrasta, e fornicação com ela, caiu adultério. Prendeu, é certo? Não, isso é errado. Então aqui fala aqui, ó. Olha o que fala aqui na parte de Coríntios 5 aqui, ó. Olha só que fala aqui, deixa eu ver aqui, vou voltar aqui agora para cima aqui rapidinho. Aqui, ó. Fala o seguinte: não comais com ele. Pensou a situação? Sai fora dele. Olha, tá vendo aí, ó? Aqui, ó. Sabeis que pouco. Não é esse aqui não. Deixa eu ver aqui, ó. Deixa eu ver onde que tá aqui. Parte de Coríntios. Deixa eu ver aqui. Vou achar aqui agora de novo aqui que fala isso aqui, ó. Aqui idolatra, maldizente, beberrão ou roubadores, com tal, nem ainda com mais. Então sai fora desse. Se as pessoas estão ligadas, vocês vão sair fora disso aí. Correto? Ou na parte do domingo ainda. Deixa eu ver aqui ainda, mais coisas que ainda. O que haver de errado com a comunidade, o que haver de errado com a comunidade? E se não sabermos porque a igreja de Corinto foi tão tolerante, tá vendo aí? Tolerante com esse pecado, talvez porque era praticado por um membro rico, de que a igreja se beneficiava. Pessoa subornava, ó, qual o pecado aqui, vou dar tanto aqui, ó, fica calado. Mas na escritura não falava nada, abafando o caso ali, sabe aquele negócio todo ali? Então realmente, irmão, esse pecado foi abafado ali, mas Paulo com o Espírito Santo foi usado aí para repreender esse pecado, repreender esse mal na igreja de Corinto. E nossa igreja também esse tipo de coisa aí, adultério, fornicação, sai fora disso. Então na realidade, um casamento mesmo, ser mulher com homem, homem com mulher, não homem com homem. Agora tá aí agora essa onda aí de mulher vira mulher com mulher, homem com homem, uma bagunça terrível aí. Já pensou? Então tá terrível esse negócio aí. Então dá para ver aqui esse rapaz se fornicação errado perante Deus. Bora ver se mais uma coisa aqui na parte de domingo ainda. É isso mesmo, eu vou deixar aqui, mulher irmã, senão o vídeo vai ficar muito grande. Uma da parte de segunda-feira. Lidando com escândalo. Lidando com escândalo. Outro problema de novo ainda. Escandalizar. Ou escândalo. É isso aí, por aí vai, pau quebrando aí. Entendeu? Segunda-feira. Isso, lidando com escândalo. Lidando com questões de sexualidade em sempre difícil, foi assim para Paulo, viu? Foi difícil para Paulo, para nos também nessa
situação. Precisamos ser fiéis à Escritura. Para ser fiel à Escritura, nós temos que botar a disciplina nele. É isso mesmo, ele errou, entendeu? Mas com amor, mas se não quiser nada, lança de fora. Por aí vai. Olha só. Aqui, ó. Ser fiel a Eclesiastes trata o assunto com oração, com amor. Tá vendo? Com coração, com amor. Nunca devemos esquecer que o objetivo é a restauração. O objetivo é a restauração. Restauração de quê? Do membro. Bora ver aqui, ó. Como Paulo enfrentou a igreja, lidando com esse caso. Como Paulo enfrentou? Paulo ficou triste. Bora ver aqui em Coríntios. Paulo deixou claro que o escândalo sexuais exige disciplina. Tá vendo? Ó, disciplina para ele, mas com amor. Tá vendo? Em Eclesiastes, ele disse que o homem incestuoso deveria ser removido e julgado, de uma vez ser julgado, tá vendo aí, ó? Paulo está quebrando o couro dele. Isso aí. Entregue a Satana, expulso da igreja. E aí, pessoal, irmão, expulso da igreja, entregue a Satana. Olha a situação complicada. Então você vê aí como esse indivíduo pegou a mulher dele e fornicação lá na igreja de Corinto. Olha só, parte de segunda-feira. Isso aí, pau quebrando lá. Imagina sua igreja, tem esse negócio envolvendo sua igreja? Cadê o líder forte aí? Esse negócio aí, resolvendo esse negócio. Sabe o negócio aí? Então você vê, irmão, realmente o Espírito Santo ali levou Paulo para revelar esse pecado. E Paulo ficou triste, mas com amor, irmão. Ele falou assim, se ele não tiver... Agora aqui, olha só, outra coisa aqui agora ainda. Na parte de segunda-feira aqui ainda. Ó, esse tal será entregue a Satana. Ixi, cara, acabou tudo mesmo, tá? Que rejeitai viver sob a orientação de Deus, ele recebe aqui, ó, a advertência, e ele envolve isso a Satã. Que situação lascada mesmo, hein? Aqui, a ideia pode ser entendido como que ele escolhesse o fruto da própria escolha. Ixi, rapaz. Quer dizer, o pecado se entrega ao anjo caído. Você está alinhado já lá, então apóstolo entrega a Satanás ele lá, para que o Espírito seja salvo no dia do Senhor. Você pensou, irmão, que situação complicada? Então, ele ficará explosivo, entendeu? Então, tinha que se arrepender, por aí vai. Então, acabou a parte de segunda-feira. Acabou a parte de segunda-feira. Vamos agora para a parte agora de terça-feira, com a ajuda do Espírito. A parte de terça-feira agora aqui fala aqui assim, protegendo a imoralidade da igreja. Aqui, ó, protegendo a imoralidade da igreja. A imoralidade que é coisa terrível, isso aí, ó. É fornicação, é adultério, cobiça, pecado, por aí vai. Protegendo a imoralidade da igreja. Em Corinto. Isso tudo começou lá em Corinto, lá. Pessoa tinha ali os membros ali, mas teve um ali que saiu fora. Isso é uma situação complicada. Paulo prosseguiu. Paulo prosseguiu tratando de como o cristão deve lidar com questões que envolve
da igreja, bons da igreja. Quer dizer, os bons da igreja, questões, aqui ó, questões que envolve membro da igreja, é membro da igreja, isso mesmo. Questão que envolve membro da igreja. O que Paulo precisou mais em Coríntio? Bora aqui, fala aqui, ó, o que Paulo procurou ensinar em Coríntio. O que Paulo precisou ensinar em Coríntio? Bora ver aqui. O termo grego pagan, que em Coríntio é traduzido por questões ou queixa, e um termo, isso mesmo, tão judiciais. Importante lembrar que não terá de crime, não terá de crime, isso mesmo. Autoridade dos tribunais civis para casais em Coríntios. Bora ver aqui então aqui agora Coríntios capítulo 5, verso 3. O capítulo, já vi o outro já de segunda-feira. Vamos aqui, senão o vídeo fica muito grande. Vamos aqui agora para deixa eu ver aqui, Coríntios 6. Vamos a Coríntios 6 agora aqui, verso 1 a 13, verso 1 a 3. Verso 1 a 13. Deixa eu ver aqui, na verdade, deixa eu ver aqui. Paulo repreende o inigio entre os irmãos. Agora aqui, o verso 1. Usa algum de vós tendo algum negócio contra outro, Paulo falando, ira ou juízo perante os injustos, não perante o santo, que se tem alguma coisa contra o injusto, não perante o santo. Deixa eu ver aqui o 2. Não sabeis vós que o santo há de julgar o mundo, Paulo falando. Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, sois porventura indigno de julgar as coisas mínimas, né? Mínimas é coisa pequena. Pertence esta vida. Quer dizer, o julgamento aqui existe para o juiz, né? E por aí vai. Mas, em outra forma aqui, os santos vão julgar aqueles que vão ficar para trás. Mas que já é outro assunto já. Vamos aqui para o que é mais importante. Deixa eu ver aqui. Na parte de... Ô Pedro, diga para mim se você faça esse negócio aqui para mim. Deixa eu ver aqui na parte 8. Menino, brincadeira não, tá? Vamos que vamos. Deixa eu ver aqui na parte 13.
parte 13. Nossa, tirou do foco aqui. Vamos de novo aqui, voltando aqui, de novo aqui. Deixa eu ver aqui. Parte. Verso 13. 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 Os membros são para. Aqui, ó. Achei que agora. Mora aqui verso 12 aqui logo. Todas as coisas me não é lista, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são listas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Quer dizer, Paulo falando assim, todas as coisas me convêm, mas não deixei dominar por nenhuma delas. Esse jovem fez lá a situação lá que complicou na história de Corinto lá. Isso aí. Bora ver aqui agora. Os alimentos são para o estômago e o estômago para o alimento. Deus, porém, aniquilará, acabará, tá? Aniquilará para aqui, ó. Aniquilará tanto um como os outros, mas e o corpo não é para a fornicação, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Quer dizer, dá para ver aqui, ó, que os alimentos são para onde? Por estômago. O alimento você comer, ó. Isso. E o estômago é para os alimentos. Deus, porém, aniquilará todos com os outros, mas o corpo não é para a fornicação, senão para o Senhor, e o Senhor é para o corpo. Quer dizer, o seu corpo, meu corpo, é para a fornicação? Não. Tem que ser casado. Não existe isso. Sai fora disso, é pecado. Ele fala aqui que vai aniquilará, quer dizer, vai destruir se o cara ficar praticando isso aí, se não se arrepender. Está enrolado. Aqui, ora Deus que também ressuscitou, o Senhor nos ressuscitará-nos pelo seu poder. Deixa eu ver se mais tem alguma coisa aqui agora. Aqui, ó. Comunicação, deixa eu ver aqui, deixa eu ver outra coisa aqui mais aqui, deixa eu ver aqui. Que não sabeis vós que o vosso corpo são membro de Cristo? Isso. Beleza. Então acabou aqui a parte de terça-feira. Vamos aqui para a parte agora. Parte agora de quarta-feira, com a ajuda do Espírito. Antídoto contra a imoralidade sexual, a imoralidade novo sexual. Moralidade é coisa errada. Lá ali tinha também Sodoma e Gomorra, homem com homem, imoralidade sexual, mulher com mulher, pau quebrar, por aí vai. Imagina num tempo de apóstolo Paulo lá em Corinto. Bora ver aqui, ó. Pergunta 4. Pergunta 4 agora aqui, ó. O que este texto ensina sobre a revelação entre santificação e a abstinência da imoralidade sexual.
imoralidade pessoal, abstinência de coisa, comida, lasciva, outra coisa mais, mal, só coisa da carne. Bora ver aqui agora, o que Paulo fala aqui agora aqui embaixo. Paulo escreveu a outro e aplicou o princípio, pode ser aplicado todos os cristãos que estão o que os cristãos aconteceu em Corinto, porque tanto problema foi em Corinto ali, né? Isso aí. Você tem uma coisa aqui embaixo aqui, algumas em Corinto, né? Aparentemente acreditava que por ter sido liberto pelo Evangelho, poderia fazer coisa argumentava qualquer coisa, isso mesmo. Então acabou a parte de quarta-feira. Deixa eu ver se aqui a parte de quarta-feira alguma coisa aqui ainda. Deixa eu ver aqui, depois vou dar uma lida aqui em Tessalonicenses depois de novo aqui ainda. Deixa eu ver aqui. Não tem lugar na vida de quem foi lavado e santificado e purificado, com certeza. Somos membro de Cristo. Isso significa que devemos estar unidos, isso mesmo, em Cristo. A imoralidade sexual viola essa união. A imoralidade sexual viola essa união. Tá vendo aí? Então, o cara para manter relação sexual está o quê? Casado. Não é adultério ali, fornicação. Por isso que o cara fez isso lá com a madrasta dele lá. Pegou a mulher do outro lá, do pai dele. Que situação complicada. Que vergonha na cara desse membro. Cadê o temor do Espírito na vida dele? Bora ver aqui agora aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Pensa só em relação sexual fora do casamento, torna-se um só corpo. Aqui, ó, fora do casamento, aqui, ó, bora ver aqui, ó. Fora do casamento, torna-se um corpo com ela, a união com Cristo por meio do Espírito, para se tornar um só corpo mesmo aqui, tem que ser casado, não fora do casamento, está errado, está em adultério, entendeu? Agora aqui, ó, pergunta 3, nosso corpo é santuário do Espírito Santo, por isso que eu falei lá no começo da lição lá, correto? Bora aqui agora para a parte acabou a parte de quarta-feira, parte de quinta-feira. Parte de quinta-feira, casamento e solteiro. Você que é solteiro, quer achar um varô, ora a Deus, ora o Espírito, que ele vai te arrumar um varô para você, num contexto bíblico. Não fique em fornicação. Fornicação desagrada o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Sai fora disso aí. Olha o problema que tem lá na igreja de Corinto. E o apóstolo Paulo preocupado lá. Bora ver aqui, ó. A fornicação, de novo aqui, a fornicação não, a afirmação de Paulo de que nosso corpo é santuário do Espírito Santo, amém, né? Santuário do Espírito Santo. Aparece no contexto de uma advertência. Isso,
contra a imoralidade sexual, ser o templo do Espírito. Esse é o templo do Espírito. E um único meio para uma vida, um único meio para uma vida santa. A igreja é uma comunidade cristã que se distinge ambiente e os redor. Isso só é possível pela presença do Espírito Santo. Quer dizer, para você manter um casamento bem, ter uma vida sexual bem, viver na vida aqui, só com a presença do Espírito Santo. Não é viver em fornicação. Correto? Que fala aqui, ó, casamento e solteiro. Então o solteiro não pode manter uma relação sexual antes do casamento, é pecado. Quantos solteiros fazem isso aí por aí fora? Quantas meninas estão aí envolvendo, entregando seu corpo por aí fora aí? É pecado perante Deus. Se não sabe isso aí, fica esperto com esse negócio aí. Tá? Porque Deus vai cobrar disso aí. Não como é que fala aqui? O seu corpo é o templo do Espírito Santo. Vamos botar aqui na parte de sábado de novo. Olha só aqui, fala aqui assim, de novo aqui ainda. Aqui, ó. Ó, rapidinho. Ó. Rapidinho já aqui agora, ó. Olha só aqui, ó. Será que você não sabe que o corpo de você é santuário do Espírito? Não pode colocar coisa má nem nada? Isso. Nem andar em adultério, nem praticar isso aí? Santuário do Espírito? Isso. Aqui, ó. Aqui está em você que você recebesse de Deus e que você não pertence a você mesmo. Esse corpo que você tem não pertence a você, pertence ao Espírito. Pertence ao Espírito. E voltando para quinta-feira, termina em quinta-feira, que Deus te abençoe, irmão, na parte de quinta-feira, que esse corpo pertence ao Espírito Santo. Que boa lição, em nome de Jesus, hoje e sempre. Amém.